Gente boa! Aqui a gente continua reações químicas. E agora a gente vai ver balanceamento das equações. Equação e reação é a mesma coisa. Bem, a primeira coisa, balancear significa igualar os coeficientes, a fim de que exista a mesma quantidade de átomos de cada elemento em ambos os lados da equação. Estou mostrando aqui duas equações e as duas são três ao todo, mas essas duas são as mais exigidas em provas aí fora. Que é a combustão, que é a reação de um combustível na presença de oxigênio. Esse cara na combustão é o fundamental, que é o comburente. E a reação de neutralização entre um ácido e uma base, produzindo sal e água. Combustão completa de compostos orgânicos sempre vai produzir gás carbônico e água. Isso a gente vai ver mais tarde. O que interessa para a gente? Que é quando você olha para cá, no reagente, e quando você olha para cá no produto, você tem que olhar para a equação e ver a mesma quantidade de átomos em ambos os lados. Se eu tenho 3 carbonos aqui nos reagentes, eu tenho que ter 3 carbonos aqui no produto, e aqui só tem 1. Algo eu tenho que fazer para transformar isso aqui, para fazer com que eu tenha o mesmo número de elementos, tanto no reagente quanto no produto. O mesmo para cá. Aqui eu tenho um átomo de cloro. No produto, eu tenho 2. Algo eu tenho que fazer para equilibrar essa equação. Eu tenho que fazer com que o número de átomos no reagente e no produto seja o mesmo para cada elemento que reagiu. Então, isso é fundamental no balanceamento de uma equação química. A reação de combustão ou queima consiste numa reação química entre 2 reagentes, o combustível, composto orgânico, e o comburente, que é sempre o oxigênio, em que ocorre liberação de energia na forma de calor e luz, né? O fogo dá luz e aquece. Então, são 2 maneiras de você liberar energia, calor e luz. Repara que aqui a gente não coloca, a gente coloca o produto químico. Isso aqui é matéria, e a gente aprendeu lá no início da nossa química. Energia a gente não coloca, por isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas energia, que é o fogo, que pode ser considerado tanto energia térmica quanto energia luminosa, luz. O fogo ilumina. Quando a gente vem para cá, a gente já viu, né? Reação entre ácido e base dando sal e água. Então, toda reação de neutralização total, onde todo hidrogênio reage com todo hidroxila dando água, produz sal e água. E aí eu coloco aqui o seguinte, podemos reparar que a colocação dos coeficientes, números em verde, que eu ainda vou colocar, iguala o número de átomos dos 2 lados da equação. Então, quer dizer, a gente vai ter que equilibrar isso aqui. Só que existe uma ordem dos elementos para você equilibrar. E a palavra que surge é macho. Isso quer dizer que a primeira coisa que você vai olhar na equação é o metal. O metal ele vem sempre ligado ao grupo hidroxila numa reação de neutralização. Depois o ametal. O ametal vem ligado sempre ao hidrogênio nos ácidos. Então o metal vem ligado à hidroxila na base, reação de neutralização. O ametal vem ligado ao hidrogênio do ácido, na reação de neutralização. Depois a gente passa para o carbono, que aparece aqui na combustão. Repara que o carbono é ametal, mas na minha ordem de equilíbrio, ele entra como carbono, macho. E o hidrogênio, que é aquela minha briga, mas aí a gente tem que aceitar. Os caras falam ametal ou hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio tem a mesma característica dos ametais. É gás, não tem brilho, não conduz corrente elétrica.
Pô, gente boa. E, finalmente, o oxigênio, que também é metal, mas aqui ele entra como oxigênio. Só que isso aqui vai ser utilizado por nós em qualquer tipo de equação para equilibrar, menos na neutralização, porque a gente tem aquele macete da neutralização de hidrogênio e hidroxila, 1 para 1, dando 1 de água, 2 para 2, dando 2 de água, 3 para 3, dando 3 de água, 10 para 10, dando 10 de água. Então não vou nem olhar para cá quando a reação for entre ácido e base, dando sal e água. Então, começando aqui, para a gente começar a se ligar, não tem metal e o ametal aqui não existe, porque eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Está aqui. Tá, o carbono é ametal, de novo, mas na minha ordem de equilíbrio, ele é carbono, como oxigênio é oxigênio e hidrogênio é hidrogênio. Esse ametal é para qualquer metal que não seja carbono, oxigênio e hidrogênio. Muito bem, então eu vou começar, já que não tem metal e nem ametal, eu vou começar pela minha ordem, carbono. Quantos eu tenho aqui? 3. Então aqui no CO2 eu tenho só 1. Eu tenho que ter 3. Eu não posso botar o número aqui. O coeficiente eu coloco sempre multiplicando a molécula, porque ele vai multiplicar tanto o carbono quanto o oxigênio no final. Então a primeira coisa que eu vejo aí é que esse meu carbono, presta atenção, eu vou colocar 3. Está aí. Se eu tenho 3 aqui, eu vou ter 3 aqui. Dá para ver que agora, ó, 3 vezes 1, 3 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. O carbono está equilibrado. Quem é que vem agora? Hidrogênio. Hidrogênio, quantos eu tenho aqui? 8. Como só tenho hidrogênio na água, eu vou ter que multiplicar por um número que dividido por 2, que multiplicado por 2 dê 8. Porque aqui já tem 2. Então, qual é o número que vezes 2 vai dar 8? 4. Pô, gente boa. Ficou mole, né? 4 vezes 2, 8. 8 equilibrado. E agora o meu amigo oxigênio. Aqui eu não vou nem mexer, sabe por quê? Eu tenho 6 aqui e aqui eu não mexo mais. Eu tenho 4 aqui. 6 mais 4, 10. Qual o número que multiplicado por 2 dá 10? Está aí o gente boa, 5. 5 vezes 2, 10. Então agora todo mundo está equilibrado. Quer ver? Ó, 3 carbonos, 3 carbonos. 8 hidrogênios, 4 vezes 2, 8 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 oxigênios no gás carbônico. 4 vezes 1, 4 hidrogênios na água. 6 daqui com 4 daqui, 10. 5 vezes 2, 10. E para não esquecer, porque é fundamental, futuramente, a gente em química não trabalha com um átomo, uma molécula, 5 moléculas, 3 moléculas. A gente trabalha com uma grandeza chamada mol. Então aqui, como não tem nada, é como se tivesse um mol. Aqui eu tenho 5 mols, 3 mols e 4 mols. Então, lendo a equação a partir de agora, eu tenho que 1 mol de propano reage com 5 mols de gás oxigênio, produzindo 3 mols de gás carbônico e 4 mols de água. Acabou, gente. Pô. Simples assim. Viu como é molinho por aqui? Agora eu venho para cá, reação de neutralização, que a gente já conhece, ácido mais base da sal e água. Deixa eu só apagar que eu marquei aqui, creu. E aí eu venho, ó. Lembra que para cada hidrogênio do ácido eu tenho que ter uma hidroxila da base. Como aqui, eu vou sempre pelo número maior, né? Como aqui eu tenho 2 hidroxilas, obrigatoriamente aqui eu tenho que ter 2 hidrogênios. 2 hidrogênios reagindo com 2 hidroxilas, eu garanto que eu vou ter 2 de água. Não quero nem equilibrar. Agora está equilibrado. Acabou. Não faço mais nada. Pô, o professor está brincando. Não faço não. A gente viu isso lá em neutralização. Numa reação de neutralização, basta você equilibrar o número de hidrogênios do ácido com o número de hidroxilas da base. Repara que eu tenho agora, vamos por aqui agora,
tá? M não tem meme? Tem. Metal, cálcio. Metal está sempre ligado à base, à hidroxila. Quantos átomos de cálcio? 1. Quantos átomos de cálcio? 1. A metal, cloro. Quantos átomos de cloro? Ó, aqui, ó, tá multiplicando tudo, ó. 2. Quantos átomos de cloro? 2. Quem é que vem agora? Carbono? Não tem. Quem é que vem agora? Hidrogênio. Quantos eu tenho aqui? 2. Cuidado. Mais 2 daqui, ó. Mais 2 daqui. Total 4. 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2, 4. Está equilibrado. E finalmente o oxigênio. Quantos eu tenho aqui? 2. Quantos eu tenho aqui? 2. Acabou. E aí, para lembrar daquele lance do 1 mol, para ler isso aqui corretamente, eu vou fazer isso. Onde não tem nada é como se fosse 1. Então, eu leio a reação da seguinte maneira. 2 mols de ácido clorídrico reagem com 1 mol de hidróxido de cálcio, produzindo 1 mol de cloreto de cálcio, que é o sal, aqui ó, e ou mais 2 mols de água. Acabou. Gente boa, muito fácil isso aí. Valeu? Próxima aula a gente continua. Grande aula, gostei.